Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para a nossa correção, né? Separei alguns materiais interessantes aqui para a gente conversar, poder explicar um pouquinho mais alguns conceitos, ver se de repente tudo isso fica um pouquinho mais claro, né? Vamos entender por que a gente está trabalhando esses conteúdos então. A informática é um fato, é um caminho sem volta. Ele tem um impacto cada vez mais significativo nas nossas rotinas de trabalho, no nosso dia a dia e na nossa vida pessoal também. Né? A modernidade ela requer que você tenha um aprendizado autônomo e constante. Né? Então não existe mais aquela coisa de você estudar e aquele conhecimento está adquirido e acabou ali, você consegue se desenvolver profissionalmente e não é necessário estudar mais nada. Né? Hoje você tem uma rotina de estudos e de atualização fazendo parte do cenário profissional. E não tem como ser um bom profissional sem se atualizar. E o fato da informática estar presente profissionalmente falando é que torna as coisas mais dinâmicas, né? E que traz essa necessidade. A informática é uma área que se renova muito rapidamente. Muita gente não tem conhecimento, ou até mesmo tem até mesmo medo, né, de informática, mas esse medo é um medo do desconhecido, né? É aquele medo, é a zona do medo, né, que a gente estudou. Quando você tem a zona de crescimento, você consegue entender que você vai passar por isso e que é necessário superar essa dificuldade e partir para cima dessa novidade aí com tudo. Né? Não existe outro caminho que não seja o enfrentamento dessa atualização de informação, dessa atualização profissional. Né? Muitos alunos não têm a menor ideia do que é um computador, do que tem dentro e de quais são as rotinas, o que é um comportamento seguro. Então é bacana trabalhar esses temas de informática básica para que a gente possa fazer uma alfabetização, né? Fazer uma inclusão digital. Se a escola deixa de lado esse tipo de conhecimento, na verdade a gente está excluindo pessoas, né? Não só do mercado de trabalho, como socialmente também. Então a ideia é promover uma aproximação amigável com a informática, as relações que a informática tem com a empregabilidade, porque a sua empregabilidade fica muito maior por conta da informática. E essa apostila foi escolhida porque existe uma carência de material, existe uma falta de material didático para jovens e adultos. Né? Então, como pegar um conteúdo que é muito complicado e apresentar ele de uma forma a mais simples possível, para que pessoas que não conheçam possam começar a entender esse assunto, né? Aquilo que a gente chama de transposição didática. Essa apostila tem uma transposição didática satisfatória, ela explica com calma, provavelmente algumas coisas que você vai ler você não vai entender, e isso é muito normal para quem não tem familiaridade com a informática. Né? Mas a alfabetização é isso, né? Primeiro você reconhece as letras, depois você reconhece as sílabas, depois você consegue formar as palavras e depois você vem para as frases. Então, assim vai ser aqui também. Né? A gente vai andar de bicicleta com rodinha. A informática ela exige uma comunicação e uma interação constante entre as pessoas, então eu estou contando que vocês vão se comunicar e vão interagir sempre que houver dificuldade, tanto comigo quanto com vocês. Essa comunicação e interação ela está presente no mundo do trabalho, né? Então as equipes cada vez estão se comunicando mais, estão interagindo mais. Antigamente você produzia um projeto arquitetônico e depois dele estar pronto é que você ia verificar numa primeira reunião com o teu engenheiro civil, e hoje você tem condições de fazer com que ele acompanhe teu projeto ali em tempo real. Ele consegue acessar o teu desenvolvimento diariamente, se ele quiser e se você permitir. Né? O aumento da produtividade, né? O aumento de produtividade, imagina que antes a gente desenhava os projetos à mão, qualquer erro você precisava redesenhar uma prancha. Hoje você simplesmente vai lá, altera meia dúzia de características e manda imprimir de novo, manda plotar. A gente tem uma quantidade de informações disponíveis cada vez maior, então a gente precisa fazer uso dessas ferramentas, né, para selecionar informações num catálogo,
para escolher qual aplicativo pode ser mais adequado para uma determinada finalidade, desde você medir um ambiente, até você fazer um orçamento, até você simular uma construção, ou até você simular o desempenho térmico de uma edificação e quanto que isso vai aquecer a hora que o sol bater às 4 horas da tarde. Então, a informática permite, né, a gente ter esse tipo de informação ali na ponta do dedo, se você alimentar o computador com essas informações todas, os sistemas conseguem fazer isso. E enquanto a gente tem esse cenário, profissionalmente falando, a gente tem alunos que têm uma dificuldade com interpretação de texto, nunca foi tão grande a dificuldade para se interpretar um texto, e alunos com dificuldade para tirar suas próprias conclusões, né? Então, se eu tenho dificuldade para interpretar os fatos, será que eu consigo entender o que é o conceito, né? Por isso que a gente vai pedir para que você tente explicar com as suas palavras qual é o conceito. Não puxe a informação pronta e responda a pergunta com a informação que está pronta, né? Se eu quiser a informação que está na apostila, eu falo, olha, copie e cola a informação que está lá na página 3, né? Eu quero que você explique com as suas palavras o que é que você entendeu quando a gente propõe, né? Quando o professor propõe um questionário, o que ele quer é isso, ele quer saber o que você conseguiu entender daquilo que está ali, né? E quando a gente desenvolve isso, a gente está trabalhando a tua interpretação de texto, a gente está trabalhando o processo que você precisa passar para que você seja capaz de tirar suas próprias conclusões, né? E quando a gente vem para a área de responsabilidade técnica, a responsabilidade técnica, se vocês não sabem, né, o CREA, por exemplo, para um técnico em edificações, a responsabilidade técnica ela é vitalícia. Então, você responde por uma obra de até 80 metros quadrados, e se você assinar como responsável técnico, a tua responsabilidade é vitalícia. Se daqui 30 anos, né, aquilo cair e for constatado que houve um erro de projeto, você é responsável, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente propõe, a gente tem que estar muito consciente do trabalho que a gente está executando quando a gente especifica uma lajota, quando a gente fala qual é o tipo de argamassa que vai ser utilizado, qual que é o tipo de rejuntamento que vai ser utilizado. Quando a gente especifica um determinado material para alvenaria, né, um determinado tipo de tinta, um revestimento, um acabamento, enfim, a gente tem que saber do que a gente está falando, né? Então, a questão técnica não é uma questão para se arriscar, ela é uma questão acertada, ela é uma solução, ela é o emprego de uma técnica, né? Uma técnica que vem de um bem fazer, né? Então, as pessoas fazem, isso pode gerar patologias ou isso pode gerar um bem-estar, né? Então, a ideia é, vamos nos valer das boas experiências para que a gente possa gerar um bem-estar. Quem não sabe operar as ferramentas pode gerar prejuízos também, né? Um profissional, por exemplo, que não saiba operar uma planilha, ele obtém uma quantificação errada, ele pede um orçamento para um determinado prestador de serviços, um fornecedor, e esse fornecedor recebe e te manda um orçamento com a informação toda errada, você passa para o cliente, né? De repente, numa correria, e aí precisa virar para o seu cliente depois e falar, putz, desculpa, te passei o orçamento errado. Pode gerar situações muito desagradáveis, né? Pode gerar prejuízos às vezes, porque você pediu uma quantidade de material inferior àquilo que é necessário na obra, você vai ter que pagar mais frete, enfim. Eu sei que essas brincadeiras elas acabam custando bastante caro. Então, você não precisa ter medo dessas situações, você só precisa ter segurança no que você está fazendo. E qual é a forma de criar segurança no que você está fazendo? Fazer as coisas com bastante atenção, né? Hoje, o que a gente tem na formação profissional é aquilo que a gente chama de itinerário profissional, caminho profissional. Então, um caminho através do qual você vai adquirir uma primeira experiência. Essa primeira experiência, um técnico em edificações, por exemplo, vai te levar para uma graduação em engenharia civil, uma graduação em arquitetura, um tecnólogo em edificações, um tecnólogo em instalações prediais, né? Pode ser a tua formação inicial, e depois você vai fazer uma formação continuada, você vai buscar uma especialização, você vai buscar uma pós-graduação, você vai se especializar num sistema,
ou no sistema predial, ou numa automação, ou em determinado sistema computacional, você vai se especializar em BIM, enfim, né? Existem vários caminhos, e esse caminho quem é que vai definir? É você. Então vamos lá, um degrauzinho por vez, entendendo que a gente está bem nesses primeiros passos, né? Pelo menos no que diz respeito à nossa área técnica, e é por isso que é importante a gente dar uma olhada nesses conteúdos aí, tá bom? Eu vou trabalhar com alguns exemplos, né, que essa apostila traz. Essas ruínas são no Reino Unido, num local conhecido como Stonehenge. Tem algumas literaturas que consideram essas ruínas como um dos primeiros computadores, né? Quando você pensa assim, bom, informática, o que é informática? Informática é informação mática, automática, informação automática. As ruínas de Stonehenge, elas estavam perfeitamente alinhadas com o sol do poente no último dia do inverno, né? Então, se eu estou no inverno, eu sei quando é o comecinho da primavera, né? Então, algumas pessoas, alguns estudos, né, que alegam que você tem um posicionamento. Existem vários outros estudos, mas enfim, é um negócio bem mágico e bem interessante você pensar que numa época praticamente pré-histórica, né, você já buscava uma técnica ou uma forma de obter uma informação automática, né, ruínas que vêm de uma observação do cotidiano que buscam, de repente, essa forma de alinhamento. Então, ele é um exemplo bastante interessante. A matemática, de modo geral, ela se desenvolveu bastante em algumas sociedades, mas muito se perdeu, né? Os maias, por exemplo, eles tinham uma matemática, uma observação de constelações extremamente bem desenvolvida e adiantada, e assim como algumas civilizações orientais também. Mas durante a colonização, o processo de colonização, né, europeia, os espanhóis queimaram, né, grande parte desses manuscritos maias e tal. Mas se a gente pegar essa história da civilização ocidental, né, essa história da Europa medieval e o desenvolvimento da matemática, a gente vai ver que a matemática ela evoluiu muito lentamente, né, até que foram criados instrumentos. Então, embora as técnicas fossem bastante desenvolvidas no período dos romanos, por exemplo, você precisou fazer com que as técnicas tentassem buscar formas automáticas de você obter uma informação de um jeito mais fácil, né? Então, por exemplo, o ábaco, né? A gente conhece o ábaco, não com esse formato, mas eu estou trazendo o ábaco romano para você dar uma olhada como que era o ábaco, né? E o desenvolvimento que esse ábaco teve para o formato como a gente conheceu, né? Aquela brincadeira de criança, de escola, com aquele ábaco todo coloridinho, né? Mas no formato do ábaco chinês, na verdade. É que a civilização oriental acabou se valendo. Mas não é diferente, né? Ou seja, a ideia é você criar uma forma, você criar uma ferramenta que tente facilitar as coisas, que tente fazer com que você obtenha as informações de um jeito mais rápido, né? O John Napier, por exemplo, isso ainda, a gente está na Europa medieval, ele tem essa máquina que foi chamada máquina de ossos, né? A grande invenção desse cara foi uma tábua de logaritmos. Então, como que eu trabalho com uma escala de valores que são extremamente pequenos ou de valores que são extremamente grandes? Escalas que a gente chama de escalas logarítmicas, né? Funções exponenciais. Hoje é muito fácil você puxar uma calculadora científica e fazer um cálculo de exponenciação. Mas na Europa medieval era muito complicado você fazer isso daí, né? Então, a identificação do estudo do Napier e essa máquina de ossos que ele criou, que permitia você fazer cálculos com logaritmos de um jeito muito rápido. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, de escalas que são logarítmicas. Decibéis, né? É uma escala que é uma escala logarítmica. O pH, a gente aprendeu, né? O pH 7 é neutro, numa escala que vai de 0 a 14, de 7 para baixo. O pH é ácido, né? De 0 a 6 e de 8 a 14 o pH é básico. Então, aquela coisa ácida, né, do vinagre ou básico, que é
A banana, por exemplo, quando ela está crua, né, e você coloca ela na boca e ela fica amarrando a boca, né, aquilo é básico, aquilo é adstringente. Então, a escala do pH, ela é uma escala também logarítmica, né, com valores extremamente pequenos, que é o caso do pH ácido, valores extremamente grandes, que é o caso do pH básico. A escala Richter, que é muito usada, por exemplo, na medição de intensidade dos terremotos, ela é uma escala também, foi criada, né, no comecinho ali do século XX, no finalzinho do século XIX ali. Então, são conhecimentos, são escalas que vão ser trabalhadas aí 200, 300 anos depois do trabalho desse cara, do Napier, né? Então, a ideia dele era criar uma ferramenta que permitisse fazer uma coisa mais depressa, né? William Alfred também, com o slide rule, que é essa régua de cálculo, que é utilizada até hoje, né? O escalímetro que a gente usa, ele é um tipo de régua de cálculo. E o trabalho desse alemão, que é super interessante, esse alemão criou um sistema, ele desenvolveu uma lógica em cima de um sistema que é um sistema binário. E a gente estava, né, você vê, é muito antigo isso daí, né? Um cara viveu de 1646 a 1716 e ele já estava trabalhando essa matemática interessante do sistema binário. Para que você entenda melhor isso, né? O que a gente tem? A gente tem um sistema que vai de 0 a 9. Quando a gente chega no 9, o que acontece? Aí o 0 se repete, né? E o 1 vem à esquerda do 0. E aí a coisa continua, 11, 12, 13, ou seja, a gente trabalha no sistema de base 10. Né? O que a gente tem quando a gente chega no 9, que começa a repetir o 0 na casa da unidade, e o número 1 vem então para a casa da dezena. Esse posicionamento de algo que é maior em base 10 também pode acontecer em várias outras bases, em base 2, em base 3, em base 4, em base 8 e assim por diante. Né? E o trabalho desse alemão, Leibniz, é um trabalho que foi feito em sistema binário. Por que é interessante o trabalho que ele fez em sistema binário? Porque o computador é baseado em transistores, né? Que ou ele tem energia ou ele não tem. Então é 0 e 1. Não tem como você ter, por exemplo, uma eletrônica para um computador que trabalhe numa base 10, ela é uma eletrônica muito cara. Né? E quando você trabalha com 0 e 1, com energia, com eletricidade, sem eletricidade, fica muito barato você fazer um componente. Então, por isso que os computadores acabam falando essa linguagem que a gente chama de sistema binário, né? Essa linguagem de zeros e uns. Quando você trabalha numa base de sistema binário, o que acontece? Você vai do 0 para o 1. Depois que você chega no 1, não existe o 2, né? Então, o 0 volta a se repetir e o 1, que é o primeiro, vem parar antes do 0. Então, 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111... 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 e assim por diante. Isso, vou pedir para você guardar essa informação, daqui a pouco, né, a gente vai chegar. Por que o Leibniz ficou pirado nessa coisa do 0 e do 1? Por causa da máquina de cálculo dele, que é essa peça maravilhosa que vocês estão vendo. Quer dizer, além do cara ser um matemático, ele é um baita de um inventor, ele inventou essa máquina linda, né? Então, a máquina de cálculo ela precisava se basear também em zeros e uns, que são contagens mais simples, para com base nas contagens mais simples ser capaz de fazer contagens mais complexas. Né? Então, ele desenvolveu, ele foi um dos precursores desse sistema binário, porque o que ele buscava criar era, na verdade, uma máquina de calcular. Né? Para que você entenda o que é esse conceito de zeros e uns, vou explicar o que são dois conceitos super importantes em informática, o conceito do bit e o conceito do byte. Né? A menor quantidade de informação que a gente tem é um bit, que são 8 casinhas. Então, nessa imagem você consegue enxergar 8 casinhas, elas estão preenchidas ou com zeros ou com uns. Né? Cada uma dessas casinhas
é o que a gente chama de bit. É a menor quantidade possível de informação, que é um 0 ou um 1. Né? No caso do bit, cada casinha dessa, e no caso do byte, um conjuntinho como esse, que é um conjuntinho de 8 casinhas. Tá? É importante você entender essa diferença, né, do bit, que é a menor quantidade de informação, e o byte, que é essa quantidade aí de 8 bits. Por quê? Porque você tem 1 kilobyte, você tem 1 megabyte, você tem 1 gigabyte, você tem 1 terabyte, você tem 1 petabyte, você tem 1 zettabyte, ou seja, todas essas unidades, quando a gente fala quantidade de memória RAM, quantidade de disco rígido, né? É disso que a gente está falando, é dessas caixinhas e a quantidade de caixinhas onde é possível armazenar uma informação, né? Então, como os computadores não conseguem trabalhar em base de 10, porque isso sairia muito caro essa brincadeira, quando eu trabalho num sistema binário, eu consigo fazer com que cada uma dessas casinhas represente, né, ou 1, ou 2, ou 4, ou 8, ou 16. Por quê? Porque num sistema de base 10, aqui é 1 vezes 1. Quando eu venho para a dezena, é vezes 10. Quando eu venho para a centena, é vezes 100. E assim por diante. Né? Perdão que eu dei uma clicada aqui. No sistema binário, não é isso que vai acontecer. No sistema binário, o que acontece é o seguinte. Aqui é 1. Quando você vai para cá, não é vezes 10, é vezes 2. Quando você Modern vem day para cá, não é computers use vezes 100, é electricity to vezes work, 4. and inside of a microchip, Ó, o vídeo electricity começando. is turned either on or off, which is Perdão aí pela interrupção. É porque todo o PowerPoint está com os cliques, né? Então toda imagem, se você clicar, ela vai te levar até o vídeo, até a foto, ou até a informação aonde essa informação foi obtida, né? Para não ter que relacionar as fontes no final, eu preferi colocar hiperlinks. Então, como na base 10 você tem centena, dezena, centena, né, milhar e assim por diante, na base 2 não, você tem 1, 2, 4, 8. Então eu consigo, com uma quantidade muito pequena de números, repara que eu tenho 8 casinhas aqui, eu consigo usar essas 8 casinhas como multiplicadores para representar um número que vai de 0 a 255. Vamos entender como é que isso funciona? Imagina o seguinte. Imagina que se eu tenho um número 1, esse número 1 vai ser multiplicado aqui. Se eu tenho um número 0, esse 0 também vai ser multiplicado. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Quanto vale esse número? Esse número vale 1 vezes 128, mais 1 vezes 16, mais 1 vezes 8, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 1. Quando você soma 128 com 16, com 8, com 2, com 1, qual o valor que você obtém? 155. Então, vamos entender como é que funciona isso daí. Quando você está de frente para uma tela de computador, você está vendo letras, números e tal. Essas letras, esses números, esses símbolos, como a vírgula, ponto e vírgula, aspas, eles pertencem a uma tabela de códigos, e o nome dessa tabela de códigos é ASCII. Né? Então, American Standard Code Information Interchange, ASCII. Para cada letra, número, símbolo, corresponde um determinado número nessa tabela. Então, vamos pegar o caso, por exemplo, do A maiúsculo. Como que o A maiúsculo é representado? Ele equivale ao número 65 dessa tabela, e o binário dele é 01, 000, 001. Né? Então, 128 vale 0, 64 vale 1, 0, 0, 0, 0, 0 e 1 aqui também. Quando eu pego 64 e eu somo com 1, que número que eu tenho? 65. Então, essa sequência, toda vez que você vê uma letra A maiúscula na sua tela, tem algum cantinho lá do processador que tem uma sequenciazinha de 8 bits, que tem um bytezinho ali, e esse bytezinho está com energia nessa casinha e nessa casinha aqui, e nas outras não. Né? Então, você consegue ver a sua letra A maiúscula porque o computador está fazendo esse processamento, ou seja, é dessa forma que o processamento acontece. Né? Então, quando a gente fala assim, meu computador é 8 bits, ele é 16 bits, ele é 32 bits, ele é 64, do que a gente está falando? A gente está falando que em 8 bits você consegue representar 2 à oitava, que são
255 valores possíveis, mais o zero, então acaba dando 256. Quando eu tenho um computador de 8 bits ou eu tenho um computador de 16 bits, o que eu estou fazendo? Eu estou duplicando essa quantidade. Só que duplicando não é simplesmente multiplicar por 2. Né? Duplicar significa duplicar a quantidade de potências, né, para a qual eu estou elevando. Então, em 8 bits eu consigo representar até 256 valores em 8 casinhas dessa. Em 16 bits, ou seja, em 16 casinhas, eu consigo representar valores que podem chegar a 32.768. Né? Você está vendo aqui a separação por vírgula porque essa imagem está em inglês. Né? Quem conhece a diferença, né, de sistemas do Nintendinho para o Super Nintendo, sabe que os gráficos são muito mais legais, as imagens são muito mais legais, o fundo se movimenta, né? Tudo é diferente, tudo evoluiu. Né? E aí você vai comparar o primeiro PlayStation com o PS4 que você tem hoje, que é absurdo. Né? O que a gente está fazendo? A gente está partindo de uma arquitetura de 8 bits para uma de 16, para uma de 32, para uma de 64. Então, a gente consegue, numa rodada besta como essa, né, você ter uma quantidade muito pequena de bits representando uma quantidade absurda de informações, né, podendo representar essas quantidades absurdas de informações. O George Boole, esse cara é um inglês que ele é responsável por desenvolver um tipo de álgebra de operações de combinação, operações comutativas. Ele inventou uma matemática que é baseada em sistemas binários. Então, a álgebra que ele inventou, né, ali no comecinho da Revolução Industrial, junto com aquele sistema binário do Leibniz de 150 anos atrás, vai começar a resultar em possibilidades de programação. Aqui é o Jacquard. Esse cara inventou o primeiro computador programável da história. Né? Ele era um filho ele era filho de uma família que tinha uma fábrica que produzia tecidos. Então, uma família há muitos anos já na indústria têxtil. E o Jacquard precisava ficar trocando os novelos toda vez que queria, né, uma determinada programação e tal. E esse trabalho manual levava muito tempo. Então, o que aconteceu? Ele se encheu o saco e ele falou, não é possível que eu não consiga fazer isso daí mais rápido. Depois de um tempo, de tanto criar os tecidos, ele descobriu que havia padrões. Então, fala, se eu criar alguma forma de repetir esses padrões, né, eu acho que eu consigo fazer uma máquina que consiga fazer esses tecidos. Então, esses cartões perfurados, até hoje você tem máquinas, computadores que são programados por cartões perfurados. Esses cartões perfurados foram inventados por esse cara, em 1804. Os primeiros dispositivos programáveis, né, aqui também tinha essa ideia mas aqui não era uma programação por cartão perfurado, aqui era um dispositivo mecânico mesmo, que era programável, uma máquina do Babbage. Eu até coloquei esse link aqui. Vocês têm que dar uma olhada no trabalho desse cara, é a coisa mais linda e maravilhosa que vocês puderem imaginar. O cara trabalhou uma vida tentando desenvolver uma máquina de cálculo, uma calculadora. Repara que a gente está em quase 1900, tá? E o pessoal ainda não tinha conseguido chegar nessa equação, né, de montar uma calculadora ou montar uma máquina para calcular. Em 1871, quando esse cara morreu, ele tinha trabalhado uma vida inteira em cima de um projeto, que é essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui do lado esquerdo. Esse projeto não chegou a ser concluído, mesmo ele tendo trabalhado uma vida em cima desse projeto. Ele conseguiu executar uma primeira máquina, que é essa que vocês estão vendo, com uma ilustração do rosto dele à direita, que é uma máquina de cálculo. É uma máquina, uma das primeiras, é uma máquina muito bacana, ela funciona, mas assim que ele terminou o projeto dessa máquina, ele começou a trabalhar no projeto dessa máquina que está à esquerda.
E mesmo tendo estudado uma vida inteira e tendo feito todo o projeto, ele conseguiu construir só partes dessa máquina que está à esquerda. E quando todo o trabalho dele, inclusive a máquina original, foi parar num museu, o pessoal fez o levantamento de todo o projeto gráfico, toda a pesquisa dele para a construção da máquina, conseguiram alguns investidores e essa máquina foi construída. Então, se tiverem oportunidade, deem uma olhada nesse link do YouTube que eu deixei aqui na imagem. É só clicar em cima, ele vai levar vocês para vocês verem o vídeo dessa máquina funcionando. É uma coisa incrível, assim, muito maravilhosa. O Hermann Hollerith, um pouquinho depois, 1860 a 1929, esse cara morreu no ano da crise. Esse cara inventou uma tabuladora para o censo de 1890, por isso que ele é conhecido como patrono da informática, né? O censo são aquelas pessoas que passam na tua casa com aqueles cartões fazendo as perguntinhas e tal, né? Sexo masculino ou feminino, qual que é a idade dos moradores e assim por diante. Todo o cálculo do censo ele era feito manualmente. E o Hermann Hollerith, ele propôs o seguinte, ele propôs que as pessoas do censo, eles tivessem com máquinas, que nem aquelas maquininhas do maquinista, quando ele passa para validar um cartão de trem, que ele tem um furador de cartão, ele vai e fura o cartão. Então, o que ele propôs? Ele propôs que as pessoas que fossem realizar o censo, eles tivessem cartões prontos, e um perfurador de cartões, e eles perfurassem esses cartões. Esses cartões perfurados seriam lidos por uma máquina, e esse levantamento estatístico do censo norte-americano de 1890 seria muito mais rápido, né, por conta de ter uma leitura automática por essa máquina. É um procedimento, né, parecido com os cartões, como você responde um cartão de prova, vai ter uma leitora que lê esse cartão de prova, que antigamente o cartão era furado e precisava passar por uma máquina desse tamanho aí. Eles conseguiram fechar a conta desse censo de 1890 em 1/3 do tempo, o que costumava ser feito antigamente, e a tecnologia que foi usada para a construção dessa máquina, ele fundou uma empresa que foi essa Computing Tabulating, né, Recording Company, a CTR, que se juntou com algumas outras empresas poucos anos depois e que deu início a uma empresa chamada International Business Machine Corporation, que é uma das gigantes no setor, né, até hoje. A IBM nasceu aí, né, dessa máquina, desse momento em que o Hermann Hollerith ficou aí responsável, né, foi contratado para conseguir vender o projeto dessa máquina para ser a tabuladora do censo de 1890. A gente já tinha uma tecnologia, do ponto de vista da construção, já tinha uma tecnologia bem interessante nessa época, né? Se para lembrar que em 1889, um ano antes, nas exposições universais, em Paris, por exemplo, foi o ano de lançamento da Torre Eiffel, né? Então, a gente já tinha uma tecnologia bem desenvolvida nessa época. Essas máquinas se desenvolveram e, né, esses dispositivos mecânicos e, né, essa eletrônica que ainda não existia começou a existir a passos bastante lentos, né? Isso daqui é uma junção. O pessoal o pessoal de Harvard, que era responsável pelo departamento de física teórica em Harvard, se juntou com o pessoal da IBM para fazer esse computador que é o Mark I, né, de 1944. É a maior calculadora digital automática, né, da história do planeta. Ela pesa 5 toneladas. Né? Então, isso é para você ter uma ideia do que é o desenvolvimento da informática em relação ao que você tem hoje numa calculadora científica que você leva para a aula de design de edificações. O ENIAC foi encomendado pelo exército norte-americano, né, USA Army, em 1946 e 1955. Isso foi
o tempo que esse computador existiu, né? Ele foi montado num andar, uma área gigantesca, em 1946, e ele ficou operando ali por alguns anos. Aí ele foi desmontado, foi remontado em outro lugar, mas ele viveu só esse tempo aí, só 10 anos. Porque a tecnologia passa a ter uma evolução bastante rápida, né? E as máquinas conseguem ter velocidades de processamento cada vez maiores, né? Esse computador foi encomendado para cálculos balísticos complexos e ele ocupava uma área de 160 metros quadrados. Ele pesava quase 30 toneladas e a capacidade de cálculo dele era essa que vocês estão vendo aí: 385 multiplicações ou 40 divisões ou até 3 cálculos de raiz quadrada por segundo, né? Então esse computador que conseguia ocupar um andar inteiro conseguia fazer 3 cálculos de raiz quadrada por segundo, né? É interessante, é muito interessante essa história. Daí para frente, a gente passa a ter processos de miniaturização, né, cada vez maiores. Em 61, a Texas Instruments ela cria o primeiro circuito integrado, que foi fundamental para a gente ter a informática que a gente tem hoje, porque o circuito integrado ele era uma solução rápida, pequena e durável, e que tinha um menor consumo de energia. Então, quando você pensa hoje, por exemplo, num notebook, num computador que tem uma fonte que é ligada na tomada, quer dizer, o recurso de consumo de energia é fundamental, né? Se tivesse um computador e ele consumisse energia demais, você não conseguia ter ele em casa. Você ia precisar de uma instalação elétrica industrial para conseguir energia para fazer o negócio rodar. Em 71, a Intel lança o primeiro microprocessador, que é o 4004. Em 75, o pessoal maluco solta esse kit de produção de computador, que é um kit Altair, um processador Intel 8080, um processador muito famoso. Em 75, Bill Gates e o Paul Allen, eles fundam Paul Allen fundam a Microsoft. E um ano depois, o Steve Jobs e o Wozniak, que trabalhavam na garagem lá, lançam o Apple I, que usou inclusive esse kit, né? Ele falava que um dia todo mundo ia ter um computador pessoal e as pessoas davam risada da cara dele. Mais pra frente tem umas recomendações de filmes interessantes, assim, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor essa história. Em 81 a IBM lança o IBM PC e ela contrata a Microsoft para desenvolver o DOS. Em 83 ela lança o PC XT com disco rígido, que é um baita de um progresso. Então imagina, hoje teu computador tem um Windows, né? Então imagina que você tivesse que conectar um disco para o teu computador carregar o Windows. Aí ele carregou o Windows. Aí você vai conectar um disco do programa. Aí ele vai abrir um disco, ele vai abrir o programa agora que o Windows está aberto. E a hora que você desligar, você vai ter que carregar tudo de novo. Então um computador ter disco rígido é assim uma evolução, cara, que vocês não têm noção do que é. Só quem viveu e só quem carregou um sistema operacional usando disquete de 5 1/4 sabe. Do quanto era lento e do quanto a coisa é rápida hoje, né? Qualquer pessoa com mais de 45 anos pode ter passado por isso. Em 1984, a partir de 1984, os computadores passam a ser nomeados ou denominados pela terminologia do processador. Então o 80286 era um computador 286, o 80386 era o 386. Isso levou alguns anos para acontecer, não foi tão rápido assim, né? A gente está contando uma história de 600 anos aqui em meia hora. Mas eu sei que do 286 para o 486 muito tempo se passou, surgiram as primeiras impressoras matriciais coloridas, né? A gente, nossa, a hora que a gente viu a primeira impressão colorida, a gente ficou maluco. Eu sei que quando chegou no 586, o pessoal estava cansado já desses nomes. Eles falaram, vamos dar um nome mais moderno para isso daí, né? E eles começaram a chamar o 586 de Pentium, né? Que era um nome bem mais interessante. Em 84 também a Apple lança o primeiro Macintosh com interface gráfica, que não foi uma ideia nem da Microsoft nem da Apple, né? A interface gráfica e o mouse são na verdade um projeto da Xerox, e essa ideia da Xerox foi roubada e ela foi incluída aí. É muito louca essa história. E aí a gente tem essa sequência de Windows, né? O Windows 1 em 1985, o 3 em 1990, o Windows 95,
é sempre assim, um bom, um ruim, um bom, um ruim, um bom, um ruim, né? O Windows 98, que era maravilhoso, todo mundo adorava ele, o Windows Me, que era um lixo, todo mundo odiava ele, o Windows 2000, muito bacana, mas só para empresas, né? Não era para o usuário doméstico. O XP, que todo mundo amou e ficou muito tempo aí, em 2001. O lançamento do Windows Vista, que foi um ódio eterno para o Windows Vista, 2006. O Windows 7, o mais amado por todos, 2009, é o que eu uso até hoje. Eu acho que o Windows 8 é ruim. E o Windows 10 pede uma máquina com processamento rápido para ter um desempenho adequado, então eu sou mais feliz com o Windows 7. O 8 que vem em 2012 e o 10, né, que está de 2015 para agora. Né? Então, essa é a história que a gente tem aí dentro desses sistemas. Né? Vamos então para alguns conceitos. Agora a gente deu uma passada, né? Deu uma passada por cima dessa história toda. Para essa atividade, algumas perguntas, né, que foram feitas aí. O que é informática? Informática é um tratamento automático da informação. Né? Por que eu quero a informação tratada de forma automática? Para eu conseguir agilidade, né? Basicamente para conseguir agilidade no meu processo construtivo, para eu conseguir desenhar de uma forma mais correta. Né? Então, ela é o tratamento automático da informação. Eu vou usar técnicas de processamento numérico, técnicas de cálculo, né? Procedimentos e equipamentos adequados, tendo por base os computadores. Então, quando a gente vê computadores, você imagina só aquele computadorzão de mesa. Né? Não, computador de mesa, notebook. Né? A calculadora ela é um computador, só que ela é um computador com uma lógica pré-programada. Né? Ela não é programável. Né? Algumas até são, algumas calculadoras científicas você consegue criar suas próprias rotinas, salvar lá, né? E fazer ela executar para você essas contas quando você precisar. Tendo por base os computadores. Então, mesmo o smartphone que você carrega no bolso hoje, ele é um computador. Né? E ele é pelo menos 1 bilhão de vezes mais rápido do que esse computador que ocupou um andar inteiro aí em 1940. Então, a informática é a informação, tratamento, né, da informação automática, da informação automatizada. Né? Então, a ciência do tratamento racional de informação. Então, eu tenho uma informação. Como que ela pode ser processada? Como que ela pode ser armazenada? O que eu posso fazer com ela? Né? Então, suporte a todos os conhecimentos humanos e comunicações e domínios técnicos, econômicos e sociais. O que você tem de reflexo hoje quando você fala suporte a conhecimentos humanos e comunicações e domínios técnicos, econômicos e sociais? Né? Você tem a internet. Né? Você quer um exemplo? Está aí, Covid-19, você tem informações sociais onde pessoas vão entrar e baixar um app do governo no seu aplicativo do celular para elas conseguirem obter uma renda por elas estarem sem poder trabalhar no período de quarentena. Então você tem aí um aspecto econômico também. Né? Domínios técnicos, porque as redes precisaram chegar na etapa que elas estavam. Né? O país precisou passar por um processo de inclusão digital. Né? Os celulares, os smartphones permitiram que isso acontecesse. Né? Os smartphones e essas redes de dados, elas entraram porque houve uma abertura do mercado para as companhias internacionais. Porque o que você tinha até então era a Telesp, né? Antes da chegada telefônica. Uma linha telefônica levava anos para você conseguir. Ela custava tanto, mais tanto, mais tanto, que ela era declarada no imposto de renda. Então, as pessoas trocavam carros por uma linha telefônica. Né? Olha, vou comprar um Voyage, né? E trocar ele por uma linha telefônica. Então, todo esse processo, né, que hoje resulta nessa inclusão digital que a gente tem aí com esses smartphones na casa de praticamente todos os lares brasileiros, né? Claro que você não tem efetivamente smartphones para todos os brasileiros, e você tem muitos brasileiros que trocam de smartphone todo ano, que é uma piada, mas que enfim acontece. Pela questão da geração de lixo, né, que isso acaba provocando. Mas o Brasil tem hoje mais de um celular por habitante. Né? Então, num processo como esse, isso acaba acontecendo com bastante frequência.
Então, o que é o computador? O computador é um elemento físico, ele é a calculadora, ele é o celular, ele é o notebook, ele é o tablet, ele é o computador de mesa, né? Ele é o CPD da empresa, ele é o computador do banco. Então, ele é o elemento físico que é usado para tratar os dados e para obter a informação. Então, você está com o dedinho ali na tela do celular, né? Você está dando informação. Você está com o teclado digitando alguma coisa, você está dando informação. Né? Você está com a sua câmera tirando uma foto de selfie, você está dando informação, você está obtendo, né? Esse dispositivo está obtendo informação a partir de você. E aí ele vai fazer o tratamento desses dados. Então, a quanta luz que eu estou recebendo em cada sensor aqui, e essa quantidade de luz que o sensor recebeu equivale a que cor, né? Então, qual que é o tamanho, a resolução dessa imagem, que tamanho que eu posso imprimir essa imagem, tudo isso é um tratamento de dados que vai ser dado em cima de uma selfie que você está tirando, né? O computador é uma máquina, né? Uma série de componentes e circuitos eletrônicos capaz de receber informações, armazenar essas informações, ser capaz de processar elas e ser capaz de transmitir essas informações, né? Ele é uma máquina programável. Às vezes você tem máquinas com lógica pré-programada e às vezes máquinas programáveis capazes de realizar uma grande variedade de tarefas, né? Então você tem o que? Você tem uma planilha quantitativa, um orçamento, você tem um desenho de projeto, você tem uma maquete eletrônica, um 3D que você entra dentro do projeto como se ele já tivesse construído, né? Você tem um esquema de cálculo estrutural de uma viga convencional biapoiada, né? Então, realiza uma grande variedade de tarefas, seguindo uma sequência de comandos de acordo com o que for especificado, né? É uma tarefa que eu mando para você no Teams, você é informado dessa tarefa, aí tem lá, quando você entra na plataforma que você não leu ainda aquele aviso, vai fazer com que você leia aquele aviso. Então, isso é uma sequência de comandos, né, que é especificada para você, usuário da plataforma, ser capaz de entender que entrou uma nova postagem ali, que uma tarefa está sendo requerida, que você tem até tal dia, tal hora para entregar, né? O computador ele não faz absolutamente nada sem que lhe seja ordenado fazer, né? Pelo menos por enquanto, né? A gente tem hoje o desenvolvimento de alguns algoritmos e a gente tem um desenvolvimento pleno de inteligência artificial, aonde as máquinas podem começar a ser capazes de tomar aí as suas próprias decisões, né? Mas por enquanto esse nosso computador caseiro ele só faz aquilo que a gente manda, ele ainda não é capaz de fazer uma sugestão. Características fundamentais do computador, algumas tabelas importantes que a gente tem aí nessa leitura, né? Automático, ele manipula a informação sem uma necessidade de intervenção humana, né? Então ele não pergunta, posso fazer o cálculo? Não, ele vai lá e ele faz o cálculo, se ele está programado para fazer, né? Universal, ele executa qualquer tarefa, desde que ela seja descrita por um programa. É eletrônico, porque ele vai usar essa eletrônica embutida, né, para manipular, para você inserir informação, para ele te exportar essa informação e você vê ela impressa, você vê ela na tela, você vê ela ouvindo ela, né, se você é um deficiente visual, se você vê ela tocando ela, se você também é um deficiente visual e surdo, por exemplo. Então você tem algumas impressoras que são impressoras em braille, né? Então esses computadores dão saída através de uma fita e essa fita vai recebendo o texto em braille em tempo real. O seu dedinho ali está conseguindo ler a informação. Digital, que representa essa informação como dígitos binários, né? Então lembra do Leibniz, aquele alemão lá atrás, né, que começou a trabalhar a ideia de um sistema em base 2, depois vieram esses caras malucos e falaram assim, o transistor é 0 e 1, a menor quantidade de informação são 8 deles, esse conjunto de 8 deles chama byte, se eu tiver 1000 bytes eu tenho 1 kbyte, se eu tiver 1000 Ks eu tenho 1 mega, se eu tiver 1000 megas, né, eu tenho 1 giga, se eu tiver 1000 gigas eu tenho 1 tera, se eu tiver 1000 teras eu tenho 1 peta, se eu tiver 1000 petas eu tenho 1 zeta e assim por diante, né? Então é disso que esses caras estão falando, de quantidades, né, de informação, cada vez mais vorazes por informação, né? Vantagens, muitas vantagens, né? Operações em pequenas frações de tempo. Então imagina você
tendo que fazer um levantamento de medidas de um projeto no papel. Então tá lá o projeto em 1/100, você vai pegar a régua, vai medir um quarto, 4 centímetros, vai medir o outro quarto, 3 centímetros, aí você fala, bom, tá na escala de 1/100, então 4 centímetros por 3 centímetros é 4 metros por 3 metros, 4 metros por 3 metros, você vai fazer sua anotação na planilha e vai fazer essa conta na calculadora e vai escrever ali 12, né? 3 por 4, 12, 12 metros quadrados de área de piso é o que eu tenho. Se eu multiplicar pelo pé direito, eu tenho área de parede. Se eu não tiver nenhuma abertura maior que 2 metros quadrados, essa é a minha área de pintura. Minha área do piso é minha área do teto. O meu perímetro do piso, né? 3 mais 4 mais 3 mais 4. É a quantidade de metragem linear de rodapé, a quantidade de metragem linear de moldura de forro, quantidade de metragem linear de roda-meio, que no caso da sala de aula tem roda-meio de madeira para proteger, né? A parede de ficar levando porrada de carteira. E assim por diante. Então, imagina agora essa situação, você está no AutoCAD, né? Essa planta está desenhada, você digita o comando área, vai lá, coloca 2, 3, 4 cliques, ele já te dá a área, já te dá o perímetro, já te dá essa informação toda pronta, né? Ou até melhor, vem para um software BIM como Revit, por exemplo, né? Building Information Modeling, e aí você não tem um retângulo representando o ambiente. Você tem um elemento ambiente, um elemento piso, que tem uma área, que tem um volume. Você tem um elemento parede, que é um determinado volume de bloco, que tem um determinado volume de reboco, né, de argamassa que está entre um bloco e outro. E essa argamassa tem um traço, quanto tem de cimento, quanto tem de areia, quanto tem de água. Então, esses quantitativos estão todos prontos, eles estão todos juntos e eles estão todos integrados num software BIM, por exemplo, como o Revit. Né? Hoje vocês não aprendem porque a gente recomenda que vocês aprendam, mas se eu não ensinar AutoCAD para vocês hoje, eu estou diminuindo a empregabilidade. Né? A gente ainda tem poucos escritórios usando o Revit e muitos usando o AutoCAD. Então, a gente tem que trabalhar mais em cima do AutoCAD para ampliar a empregabilidade de vocês. Mas assim, professor, que curso que eu faço? Para quem estiver nessa área, for seguir, né? Com certeza, Edificações, o Revit é um software que a gente recomenda, da Autodesk, você baixa, igual você baixa, né, o AutoCAD para estudante, você baixa o Revit também. Pede uma máquina boa, tá bom? Um computador bom, o Revit é um programa pesado. Velocidade, então, muitas operações em pequenas frações de tempo. Aumento de produtividade, faz o desenho à mão, errou, desenha uma prancha de novo na prancheta, leva uma semana para desenhar. Ou não, vai lá, faz meia dúzia de comandos no AutoCAD e manda imprimir de novo no birô de impressão, manda fazer a plotagem, né, da prancha 1. Então, como transformar uma operação de uma semana, de um ano, numa operação de 15 minutos, né? Confiabilidade, ele executa a tarefa exatamente como é ordenada, né? Pega o valor que está nessa coluna, multiplica por esse e me dá a área, né? Versatilidade, uma infinidade de trabalhos de diferentes tipos, né? A gente já falou de versatilidade, você fazer uma planilha, uma maquete eletrônica, para você passear dentro. Vantagens de uso, capacidade de armazenamento, né? Então você imagina um arquivo morto, uma sala gigante cheia de caixas. Um computador, a capacidade de armazenamento é enorme, né? É enorme. E quanto ocupa de espaço? Nada, né? Melhoria na qualidade da informação produzida. Então, quando eu produzo à mão, eu tenho mais imprecisão, né? Então, eu tenho uma qualidade de informação maior, eu tenho uma precisão maior, né? Eu tenho uma eficiência em armazenamento, que eu vou criar um sistema para armazenar meus dados, e eu tenho eficiência na consulta da informação. Então, eu quero procurar uma ala de um hospital no Rio de Janeiro, porque a gente está trabalhando esse hospital novo na Argentina, e eu quero um centro cirúrgico parecido com o do hospital do Rio de Janeiro, né? Então eu vou lá, eu coloco RJ, tal, e o código que o meu escritório costuma usar no projeto, eu localizo o escritório do Rio de Janeiro. Como que isso seria feito no escritório de arquitetura convencional? Você vai lá, puta, que ano que a gente fez esse projeto, né? Para você ir no arquivo morto do escritório, abrir a caixa, puxar aquela papelada toda, abrir aquela papelada toda, ver em qual prancha que está o desenho do centro cirúrgico, para depois desenhar isso à mão no projeto do Rio de Janeiro. Então, vocês conseguem conceber o tamanho da diferença que é você ter um computador presente no processo, né?
e liberar as pessoas para tarefas que são rotineiras. Então, aquela tarefa que eu chamo de tarefa de picareta, né, ficar batendo com a picareta na pedra ali, as pessoas são liberadas desse tipo de tarefa na medida em que o computador automatiza essa informação. Então, antigamente, você ligava para uma operadora, por exemplo, do celular, para ser atendido, era uma pessoa que estava do outro lado da linha que atendia você. Né? Se você liga hoje, é um computador que atende você. Então, ele tem uma inteligência artificial que está pronta, que está apta a receber as palavras que você vai informar, ser capaz de processar essas palavras e te trazer uma resposta em cima dessas palavras ou te direcionar para um departamento. Né? A mesma coisa está acontecendo com os aplicativos de banco. Então, essas tarefas rotineiras, elas passam a ser assumidas pelas máquinas. Né? Então, você vê a importância de você se alfabetizar em informática, né? De você começar a dominar um pouco mais do que é essa área, do que são esses sistemas, de como é que esses sistemas podem funcionar, que benefícios que eles podem me trazer, né? Com a inteligência artificial cada vez mais presente nas empresas e na nossa vida de modo geral, a pessoa que não passar por um processo de inclusão digital, ela vai literalmente ser excluída, né? E ela vai estar sujeita a situações de subemprego, né? Tipos de computadores. Então, em relação ao tipo, eles podem ser classificados como lógica pré-determinada ou lógica programada. Né? O que é uma lógica pré-determinada? A lógica está dentro, o algoritmo está dentro. Ele é intrínseco ao circuito, né, do computador. Calculadora, a bomba de gasolina, eles não fazem outras coisas. Né? Então, a lógica é pré-determinada. Aquele computador tem uma função específica. Né? E as máquinas que têm lógica programada, elas admitem programação, elas são computadores convencionais. Né? E aí dentro desses computadores, eles vão ter esse hardware, esse conjunto de placas, processador, memória, isso vai ser controlado por um sistema operacional, né? E esse sistema operacional, o Android, o iOS, o Windows, né? O Windows 7, o Windows 10, né? O Windows 8, o Linux, as várias distribuições do Linux. Esses sistemas operacionais vão fazer uso desse hardware, dessas placas todas, sendo controlados, sendo um pano de fundo para receber os aplicativos que você instala. Né? Vamos lá, classificação quanto à utilização. Então, eles podem ser científicos, comerciais ou pessoais. Computadores científicos são computadores que lidam com pesquisas científicas de altíssima precisão. Então, situações que requerem muito cálculo. Talvez os computadores mais característicos desse tipo de situação sejam computadores das universidades. Então, imagina o teu computador de casa. Agora, imagina um laboratório com a capacidade de 2.000 computadores iguais ao seu, num único computador. Então, ao invés de eu ter um processador, eu faço uma ligação paralela de vários processadores, que nem lâmpadas, assim, numa sala, onde o próximo processador livre pega a próxima informação que tiver para calcular, por exemplo. Né? Então, computadores que lidam com uma quantidade enorme de cálculos, computadores de previsão do tempo, por exemplo. Né? Você tem uma variável estúpida de informações de vento, de chuva, de maré, e para onde que essa nuvem vai, de onde que essa nuvem está indo, né? A direção dos ventos e tudo. Então são tantas variáveis para serem consideradas num cálculo que vai dizer para a gente, né? Em última instância, é aquela pessoa do tempo, né? Falando ali no jornal, né? Vamos lá falar com a fulana do tempo, e aí como é que está o tempo amanhã? Né? Se vocês tivessem noção de como são complexos os computadores que estão por trás desse tipo de conta. Os computadores comerciais, né? Aplicações comerciais, alto volume de entrada e de saída de dados. Então pensa, por exemplo, num computador como o da Amazon. Quantas vendas, quantas compras você acha que esses caras estão processando por segundo?
Buscapé, fazendo buscas ali. Quantas pessoas estão fazendo suas pesquisas de micro-ondas e de geladeira e de notebook, tudo ao mesmo tempo? Então são computadores comerciais, né? Esse grupo grande formado pela Americanas, né? A B2B também, né? Enfim, né? O Magazine Luiza, quer dizer, são aplicações comerciais com alto volume de entrada e de saída de dados. São pessoas pesquisando, fazendo compra, alimentando um carrinho de compra, gerando um volume de informação. Esse volume de informação de compra vai parar num boleto, ou a pessoa vai pagar com o boleto usando o home banking dela, o internet banking, ou isso já vai ser direcionado direto para o internet banking da pessoa, dependendo do banco que ela usar, ou vai fazer o pagamento com cartão de crédito. Isso já vai para a logística que manda um e-mail para a pessoa, né? Seu pedido foi realizado com sucesso, o faturamento do seu pedido aconteceu, seu pedido está saindo para o transporte, né? E toda essa logística, toda essa rede de logística. Então, são aplicações comerciais, alto volume de entrada e saída de dados. E aplicações pessoais, né? Tarefas pessoais, comunicação, trabalho e entretenimento, que são usos mais simples e que requerem uma capacidade muito menor de processamento, né? Então, aonde que os computadores podem ser usados, né, em relação às aplicações? Eles podem ser usados para entretenimento, redes sociais, música, cinema, jogos, né? Cada vez mais esse entretenimento sob demanda. Então, aplicativos, né, como Spotify, o Deezer, né, aplicativos de música, que tem uma inteligência artificial que vai selecionando o estilo de música que você gosta mais. Redes como Netflix, como Amazon Prime, que vão te sugerir, né, séries com base no que, ou filmes com base no que você costuma assistir com mais frequência e tal, pelas suas preferências. Então, área de entretenimento. No lar, eletrodomésticos informatizados, isso ainda não é uma realidade para a gente, pelo menos no que diz respeito à internet das coisas e à integração, né? Ainda são muito raras as soluções de você entrar no seu carro e passar uma mensagem para a sua banheira, deixar a água aquecida a 36 graus dali a 40 minutos, por exemplo, né? Mas quando você vai nessas residências de alto padrão e tal, ela já tem uma central de controle por palmas, por voz, para acender lâmpada, apagar lâmpada, abrir, subir, descer cortina, fazer a TV descer do teto, sair da parede, né, abrir porta do armário, enfim. Todos esses aspectos de automação que hoje ainda são caros para a classe média, para as classes mais baixas, mas que estão mais baratos a cada dia. Você vê quanto custava uma câmera, né, de vigilância. Hoje você consegue até importar da China uma lâmpada para colocar no quarto lá ou no quintal para ver teu cachorro quando você estiver viajando. Isso está cada vez mais barato. Então, uma câmera que custava $100, hoje ela custa $3, né? Então, assim, mesmo que você não vá colocar na tua casa hoje esses equipamentos de automação, esses equipamentos de segurança, né? Deixa a infraestrutura pronta, faz lá o teu sistema de conduítes, mesmo que você não vá passar essa fiação, deixa lá aquele ponto onde você vai instalar a câmera, mesmo que você não instale a câmera ali, né? Deixa em cima da janela um ponto elétrico, porque logo vai estar muito barato você colocar uma automação numa cortina para ela abrir e fechar num comando de voz ou qualquer coisa que valha, né? Então, os computadores podem ser usados e estão cada vez mais baratos para isso, né? Para esses aspectos de segurança, vigilância e automação residencial. Comercial, sistemas de pagamento, controle de estoque, né? Você paga uma compra do mercado, o controle de estoque tem noção em tempo real de qual produto que está saindo, qual encomenda que tem que ser feita. Instrumentação, equipamentos, né, de laboratório, de microscópios, né? Próprio microscópio eletrônico.
filmagem, né, gravação, câmeras digitais. Controle de processos, então central telefônica, controle de tráfego aéreo, controle de segurança de cidades, tempo de semáforo, né? Medicina, diagnóstico por imagem, monitoramento de paciente, cirurgia auxiliada pelo computador, cirurgia feita por robô, um médico num lugar operando, né? Usando um robô, uma pessoa que está numa sala de cirurgia do outro lado do mundo. Educação, ensino à distância, o que a gente está tentando fazer emergencialmente aqui nessa situação. Bibliotecas digitais, né? Hoje é muito raro você ter que ir numa biblioteca para conseguir ter acesso a uma determinada publicação, né? Aulas, treinamentos, museus digitais, museus que você pode visitar de casa, né? E com a tendência da popularização e do barateamento das tecnologias de realidade virtual, você poder vestir esse óculos e se sentir dentro do museu. Áreas de aplicação, por exemplo, como engenharia e arquitetura, né? Computer Aided Design, o desenho assistido por computador, o CAD, projetos 3D, cálculos complexos de simulação de desempenho térmico, desempenho estrutural de uma edificação com base numa determinada corrente de vento, um regime, né? De ventos, um regime de temperaturas, um regime climático, enfim. Então são todas essas aplicações que a gente pode ter aí dentro dessa área que é a informática, né? Para a gente finalizar, eu separei alguns filmes, não necessariamente por ordem de interesse, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Esse daqui é um filme bem antigo, Pirates of the Silicon Valley. Esse filme ele conta a história do Steve Jobs e do Bill Gates, meio que bem no comecinho mesmo, né? Quando a gente estava ali nos idos de 1970, como é que foi o surgimento dessas empresas, né? Como que isso tudo nasceu, né? O que é hoje a Microsoft, o que é hoje a Apple, né? Como é que isso daí nasceu? Ele tem uma avaliação até que 7.3, uma avaliação bastante boa no IMDb. O IMDb é uma base de dados, né, de todos os filmes que já foram feitos e tal, e ele tem um rating, né, ele tem as notas aí desses filmes. Esse filme, Her, ele é uma reflexão super interessante sobre a inteligência artificial. Ele conta o Joaquin Phoenix, né, que é esse ator, ele passa a interagir cada vez mais com um novo sistema operacional que foi lançado, um sistema controlado pela voz e que é capaz de processar informações e enxergar. E a relação que ele passa a ter com esse sistema, né, que ele escolhe, inclusive, que esse sistema seja uma personalidade feminina, acho que esse filme é extremamente impactante, assim, do ponto de vista de colocar você para pensar até onde a inteligência artificial pode levar a gente, né? Então, pessoas que pararam para pensar um pouco em cima disso bolaram essa ficção, uma ficção sensacional, uma atuação incrível. É um filme... Esse primeiro é muito bacana para você ver o que é o começo dessa história, né? E de onde esses caras vieram, porque a Microsoft e a Apple são praticamente uma das maiores empresas do planeta hoje, né? Uma das mais ricas também. O horror é interessante por causa disso, né? Aonde que a inteligência artificial pode levar a gente. Tem dois filmes, um de 2013 que tem um rating baixo e um de 2015 que tem um rating bem mais alto, também sobre a personalidade excêntrica, né, e a vida do Steve Jobs. E esse que vale a pena vocês conhecerem, porque ele é uma das cabeças mais criativas, né, que estão por trás das tecnologias que a gente tem hoje na ponta do dedo. Então, quando você pega a ponta do dedo e você desliza isso no vidro, que é a tela do teu aparelho de telefone, quem é o cara que teve essa ideia? É esse cara aí, é o Jobs, né? Então, como é que é a cabeça, né, por trás de uma das mentes mais criativas do nosso tempo, né? Então vale a pena você conhecer a trajetória do cara, é super interessante. A Rede Social, filme antigo também, 2010, esse ele conta a história, o surgimento do Facebook,
né? Então, quando o Zuckerberg, que era foi um estudante de Harvard, né? Quando ele criou uma ferramenta para que os estudantes de Harvard pudessem trocar uma ideia uns com os outros. Então, como que foi a criação dessa ferramenta que hoje veio a ser o que é o Facebook, né? É um filme bem interessante também, caso vocês não tenham visto. E essa recomendação, o jogo da imitação, ele puxa bem essa coisa do desenvolvimento da máquina, né? Ou desse cara que tem que ser um matemático e ao mesmo tempo um engenheiro. Ele conta uma história da Segunda Guerra Mundial, onde esse matemático, que é o Alan Turing, ele criou uma máquina que é capaz de decodificar o Enigma, né? O Enigma era o nome que era dado para o código criptografado das mensagens alemãs. Então, essas mensagens eram criptografadas pelos nazistas para que qualquer pessoa que interceptasse essas mensagens não fosse capaz de gerar a partir delas um dado coerente que fizesse sentido. E esse matemático foi capaz de trabalhar na cabeça dele esses padrões e construir uma máquina que foi capaz de decodificar as mensagens alemãs e que ele tem um baita de um mérito atribuído por conta do desenvolvimento dessa máquina, porque para alguns foi um passo decisivo para que os nazistas fossem erradicados, né? Na guerra, para que eles fossem derrotados. Então, conta um pouco essa história e mostra um pouco essa época interessante do invento, né, e da engenharia, essa coisa na época da Segunda Guerra Mundial. É um filme bem interessante, com atuações muito boas também, e ele tira um pouco essa coisa, né, do matemático, engenheiro. Não, era um cara de carne e osso, morando numa casa normal, com uma esposa bacana, e com vários problemas também. Então, vale a pena vocês darem uma conferida, tá bom? Pessoal, é isso, essa apresentação. Eu espero que vocês tenham, né, gostado, espero que não tenha sido muito chato, muito enfadonho. E vamos que vamos, né? Nas próximas atividades aí a gente vai ter a possibilidade de conversar um pouquinho sobre os componentes e outras coisas bem interessantes também, tá? Obrigado aí pela atenção, qualquer dúvida eu estou aqui à disposição, um grande abraço para vocês, valeu e tchau, tchau.